Ai, elas estão iguaizinhas hoje. Hoje o peixe é um peixe com crosta de frutas secas. Você pode fazer qualquer dia do ano. A ideia é simplificar o seu dia, a sua vida, colocar um peixinho pra dar uma mudada. A gente sabe que brasileiro come tão pouco peixe. E aí comigo as lindas Ligia e Natália. Deixa eu... Ao contrário, né? Ai, bem-vinda! Ao contrário. Hoje tá ao contrário. Natália e Ligia Biscarô. Isso mesmo. Bem-vindas. Boa Obrigada. tarde. Amei que vocês estão aqui nesse último programa do ano, né? E a gente adora o trabalho de vocês. Essa mesa delas sempre muito linda, sempre com a decoração. Vocês têm buffet, vocês têm um cuidado muito grande com tudo isso. E a receita é uma receita muito delicada, né? Exatamente. É aquela que não tem desculpa. Ai, Carol, mas preguiça. Ai, mas vai... Não. É simples. É super simples, a gente agradece, a verdade, a oportunidade de estar aqui hoje. Estamos muito felizes com o convite, né, por podermos encerrar esse ano que foi tão bacana, tão produtivo para todo mundo. E exatamente, até as meninas estavam comentando aqui, né, no making of, aqui no backstage, que só come gordura quem quer. Olha, Porque tem o prato, preguiça de cozinhar. exatamente. O prato é light, a comida é gostosa, então só come errado quem quiser. Né? Então, olha, saibam que hoje vocês vão ter... Olha, esse peixe é tudo de bom. Quem quiser saber substituição, a gente vai falar. E são ingredientes que você tem em casa, por isso que eu te disse que é muito simples. Elas vão dar só o toque Exatamente. pra ficar muito mais saboroso. Muitas vezes um peixinho, a gente fala, mas o peixe não tem muito sabor, né? Tem que ter o truque. Exatamente. Temperinho. E essa brincadeira que vocês vão fazer hoje. Exato. Vamos lá. Pra nossa receita, a gente vai começar pelo arroz? Pelo arroz. Eu vou passar os ingredientes. Olha que legal, nada daquele arroz sem graça, integral, chega disso, hein? A gente vai usar um fiozinho de azeite pro nosso arroz. Um dentinho de alho picado. Meia cebola pequena, também picadinha. Aí eu acho que tá tudo junto, né? É, a gente triturou e bateu tudo junto aí. Uma xícara de chá de arroz integral cru. Sal a gosto. Uma xícara de chá de champanhe seco. Ai, que delícia. Tem que ter o toquezinho. Lembrando que o álcool evapora. Evapora, pra exato. quem não quer usar. 2 xícaras de chá de água fervente. 2 colheres de sopa de ervas picadas. Ai, que delícia. Vamos lá. Vamos lá. Primeiro o básico, Carol, refogar então. Tá. A gente coloca o azeitinho. Posso aumentar só um pouquinho para ele pegar? Depois que ele Pode. pegar, você abaixa. Ele demora um pouquinho. Esse lance de bater o alho com a cebola é ótimo, né? É mais prático, E, né? assim, Quem não fica gosta de comer o prático. pedacinho. E até pra quem tem a correria do dia a dia e tudo mais, geralmente a gente faz isso pra usar em casa e a gente congela em copinhos de café, aquele pequenininho, Sei. de 50 gramas, 50 ml. E aí a gente congela nos copinhos pra ficar mais fácil. Você vai cozinhar, não precisa cortar alho e cebola toda vez que for cozinhar. Ai, que legal. Pega, tira, joga já na panela com azeite, ele já vai descongelando e já tá pronto. E aí não precisa comprar aquele que tem sal, tem Não, conservante. você faz do seu jeito. Quanto então, até pro pessoal de casa fazer, já adorei isso, deixar estocado. Ótimas ideias pro ano que vem, facilitando a vida, hein, gente? Exatamente. Quanto de alho e quanto de cebola? Nós fazemos, geralmente, para uma cebola, 2 dentes de alho. Tá bom. Tá? Uma cebola média, 2 dentes de alho. O mesmo fazemos com as ervas. Por quê? Algumas ervas, como salsinha, cebolinha, a gente consegue congelar. Muitas vezes, algumas pessoas têm hortinha em casa e fica mais fácil. Mas para quem não tem, pode comprar um maço, que às vezes é muita coisa, pica tudo bonitinho, coloca em copinho descartável e congela. Quando for fazer arroz, um peixe, uma carne, só tirar e colocar lá também. Pra evitar desperdício também, né, Carol? E elas não ficam úmidas, assim, soltando muito líquido quando descongela? Não. O que acontece? Ela vai ficar um pouquinho mais murcha. Tá. Isso você não vai poder... Óbvio, o gosto dela fresca não vai ser o mesmo. Mas quando você for colocar em alguma coisa quente, ela já vai murchar do mesmo jeito. Tá. Então, não Mas, tem por problema. exemplo, que nem aqui no caso, a gente está colocando ele triturado. Acabamos de fazer. Mas a erva nós vamos colocar fresquinha depois, então ela vai ressaltar esse gosto, entendeu? Ai, que ideia ótima. E ó, aquele aroma do refogadinho. aroma, é. Ai, Então, refogar o arroz integral, você escolhe da sua preferência, 7 grãos, qual você preferir. e esse é aquele arroz que... Bom, a gente já cansou de falar, é o que tem que consumir, né? Então, fazendo isso, quem não gosta, porque tem muita gente que fala, ai, não consigo largar o branco.
É tão gostoso. Olha só com tempero, gente, não tem como ficar ruim, isso aqui fica maravilhoso. Não o tem. que as pessoas às vezes, né, reclamam, Carol, é que assim, o arroz integral, e quanto mais fibra o arroz tiver, mais ele demora para cozinhar. Exato. E nós, brasileiros, nós estamos muito acostumados com o arroz branco, que é muito molinho. Então, às vezes, a pessoa, principalmente quando come fora arroz integral, quando as pessoas comem fora, falam, eu fui num restaurante por quilo, comi arroz integral e não gostei. Claro, porque às vezes não tá cozido direito, ponto, entendeu? Tá muito então, al assim, quando você faz em casa e você faz bonitinho, direitinho, no seu gosto, aí fica mais gostoso. Não tem Aí a substituição começa a ser meio que natural. E você já colocou... Aqui, tô colocando ai, que delícia. o Olha, espumante. o espumante. Aqui já é o espumante. Isso. Já, primeiro a gente põe o espumante. Não coloca água ainda, tá? Não, vamos deixar ele evaporar, né? O álcool, deixa cozinhar um pouquinho, depois a gente só vai acrescentando a água. Ai, que legal. E pra quem não quer, Carol, por exemplo, às vezes alguma criança vai consumir e as pessoas ficam meio encanadas, tal, com álcool, já existe no mercado espumante ou pró-seco sem álcool. Sem tá? álcool, é. As Então, grávidas agradecem, exatamente. porque É verdade. tem aí a sensação que estão fazendo um brinde, que estão tomando. É Agora no final do verdade, ano, para as exato. gravidinhas, vai ser uma coisa maravilhosa. Já tem, então pode ficar tranquilo, Pode colocar. viu? É, exatamente. Eu vou passar Aqui os é só ingredientes. esperar. É isso? Você já vai colocar água? Não, vou esperar um pouquinho, daqui a pouco a gente põe. Tá, então vamos para os ingredientes Vamos. então do nosso peixe? Sim, vamos lá. Olha lá. A gente vai usar 4 filés de peixe. Vocês escolheram o São Peter hoje, né? Sim. A tilápia, né? Aí a gente vai usar meia xícara de chá de suco de limão. 1 colher de sopa de suco de limão siciliano. Vamos misturar aí. Sal e pimenta do reino a gosto. Fio de azeite para dar aquela grelhadinha. Só. Aí, já posso passar a crostinha? Claro. Vamos passar tudo junto, então. Para nossa crostinha, olha que legal. A gente vai usar 3 pães sírios, esse daí que você tá vendo aí, integrais, que já tem. Meia xícara de chá de nozes. Meia xícara de chá de castanha de caju. Na verdade, tá aqui como frutas secas, mas seriam oleaginosas, né? Sim, exato. Tá. Meia xícara de chá de castanha do Brasil, de caju e do Brasil, né? 1 colher de chá de alho desidratado, que é aquele já meio fritinho, que ele dá mais sabor. E sal a gosto. Ai, que legal essa crosta. Gostei. Vamos lá, é contigo agora? Comigo agora. Agora nós vamos fazer o seguinte, vou temperar o peixe e vou deixar ele marinando por mais ou menos 2 horas, tá? Que é pra ele pegar o gostinho e temperar bem, tá bom? Então eu vou colocar numa travessa e vou misturar todos os ingredientes. Os 2 sucos de limão, o sal e a pimenta do reino. Qual outro peixe ficaria delicioso também nessa receita? Olha, cação, pode ser. Robalo. Tilápia, robalo, que a gente pode usar também. A truta. Truta. Também. Que a truta tem um preço legal também, Atum. né? O atumzinho. O próprio Sim. salmão. O próprio salmão. O salmão ele tem um gosto mais peculiar, né? Ele tem um gostinho um pouquinho mais forte. Mas pra quem gosta, Vai no não tem salmão. problema. Salzinho. Não, e o aroma que tá aqui? Porque Ai, vai uma liberando o delícia. aroma, gente, É. do espumante. Ai, uma delícia. Fica tudo perfumado. Isso. Aí eu deixo ele marinando aqui, Carol, coloco na geladeira, tá? Tá. Por mais ou menos 2 horas. Nada de gordurinha, né? Nada, nada. O azeite vai só na hora mesmo de ir pra panela, tá? Na hora da frigideira, ok? Aí, essa quantidade que a gente tá sugerindo de arroz e de peixe serve o quê? Umas 2 pessoas a 2 3. pessoas, Bem servido, Bem hein? servido, são 3 Bem filés pra servido. cada um. É. Dá um belo prato daqui. Exatamente. Ai, que delícia de um arrozinho. Aí você vai acrescentando a água aos poucos, Aos Carol, pouquinhos, porque o arroz integral, ele demora mais para cozinhar, né? Então você vai colocando aos pouquinhos e acrescenta o sal também, que eu coloquei agora, e deixa ele cozinhar no É tempinho tipo meio dele. risotinho que você tem que ir regando com Exato, paciência. exatamente. Não bota o tantão de água lá e deixa lá. Não, que você vai não sentindo vai o ponto ser a dele mesma aos coisa. poucos. Tá, Exatamente. Temos Aqui- o nosso peixe. Exato. Já marinei o peixe, tá aqui por 2 horas, tá? Ele já vai dando uma pré-cozida, como se fosse um ceviche mesmo, né? Porque é o mesmo esquema, Aham. né? E daqui vai pra panela, Tá. tá? Então vamos lá. Vou trocar A com Nath você. vai me ajudar a Ah, grelhar, então porque fica- daqui eu vou ela vai fazer... fazendo a crosta, eu Ela vou vai fazendo grelhar. a crosta enquanto isso. Legal. A vantagem de sermos 2 é essa, né? Vocês vão dividindo tudo. Exatamente. Essas irmãs são danadas. A gente ajuda E a uma mamãe, outra. a mamãe tá aí. Vocês sabem, né? Elas são filhas da Edeli, nossa querida. E aí você também dá uma mão nessas meninas, né? Ou se ajuda, ou se ajuda. Depois eu vou contar pra vocês o buffet, que eu já contei várias vezes. Elas têm um trabalho muito legal. Vamos lá.
Vou pegar, então, as castanhas, colocar todas num processador. Tá. Pode ser liquidificador? Pode. Então, coloca tudo. E não precisa colocar gordura, viu, Carol? Tá. Por quê? A própria gordura das castanhas, ela já vai dar a liga. Tá. Aí o pão, que é o segredo. É o segredinho. Pão sírio, tá? O pão sírio, aquele redondo que a gente conhece e tal, ele pode ir cru, mas não vai dar a crocância que a gente precisa na nossa farofa, na nossa Entendi. crosta. Então, o que nós fazemos? Cortamos ele em pedaços e a gente coloca ele no forno, até ele ficar uma torradinha assim, ó. Ele vira torradinha síria. Exatamente. Além de super light, ele que vai dar a crocância na nossa crostinha aqui. Tá bom. Tá? Então, eu vou pegar os pedacinhos e vou cortar, porque meu processador é pequenininho, né? Aí. E até, se quiser fazer esse pão de entradinha, com um patezinho, uma pastinha, fica uma delícia. Ai, fica mesmo, gostei da ideia. É só Fica. colocar no forno. Isso. Aí eu coloco um pouquinho de alho. Que o alho também dá... Olha lá, já tá pegando aí. Já. Ele Exatamente. demora, mas quando pega, pega. Pega, vai. E o sal. Ah, vai um pouquinho de sal também. Vai. Coloco no processador. Sobe o som. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Aí. Ai, essa música o Ala vai dançar, Gláucia. Ai, que demais, essa música é ótima. Nós vamos aqui. dançar também a Anitta, não é Anitta, é Ludmilla. Ai, adoro a Ludmilla. Também uso pra correr na esteira. Ai, não é demais. Adoro. Dá um pique aí. Nossa, Eu já adoro. botei também, a Ludmilla. Anitta e tudo. Ludmilla na esteira, você vai que vai. Olha aqui Olha lá. como a gente ficou. Tá? Que bonitinho. Veja que ela já tá, ó, bem... Uma camadinha assim, ó, bem firminha, tá? E aí, o que que eu vou fazer? Depois de grelhar o peixe, grelhei o peixe, coloquei o peixe no prato ou numa forma, porque também tem um detalhe. Essa crosta, se eu for servir na hora, eu posso colocar em cima do peixe que sai da frigideira, já sirvo no prato e ok. Tá. Se eu não for servir na hora, é legal colocar o peixe numa forma, colocar a crostinha e colocar no forno. Nem que sejam 5 minutinhos, 10 minutinhos, um pouquinho antes de servir. Por quê? Porque senão a crostinha com o líquido do peixe, ela vai molhar e não vai ficar uma crosta, vai ficar uma farinha, entendi. uma farinha mole. Não vai ficar entendeu? crocante. Exatamente. Tá, Tá? boa dica. E outra coisa que é legal, pra você que tá fazendo pela primeira vez um prato assim, né? Às vezes vai receber uma pessoa em casa, é um prato um pouco mais refinado e tudo mais. Não se preocupe se o peixe que você escolher for muito mole. Porque acontece com a gente também, tá? Não pensa que só porque tá na TV É não chefe, acontece, acontece. Acontece com a gente também. Da hora da gente virar o peixe, Eles são na hora mais de grelhar, molinhos, exatamente, ele quebra, né? Tá. Então, se você colocar a crosta por cima, é só você Ela juntar as duas esconde, partes e é. ela Dá uma esconde. desenhadinha. Exatamente. Então, não se preocupem com isso, tá? E mesmo o São Peter, com bastante cuidado, a parte do meio, ele É, já ele Exatamente. É uma carne muito macia, então é muito difícil de manusear, tá? Então, fiquem tranquilos. Agora, deixa eu aproveitar e te pedir dica do seguinte. Você saborizou o peixe, deixou marinando e tal, com a crostinha, e ali a gente também tem um arroz saborizado. O que a gente não pode, assim, de repente, aromatizar muito, colocar muita erva, que fica over. Aí, quando a pessoa experimenta o prato, parece que tem mais o sabor de ervas do que do próprio prato. Então, Tem alguma dica nesse É, sentido? eu acho que assim, tudo vai muito na quantidade, Carol. Por exemplo, essa farofa aqui, essa crosta aqui, eu fiz recentemente com gengibre. Gengibre em pó, tá? Ficou muito legal, ficou muito saboroso, né? Só que se você colocar muito, o gengibre, que é um ingrediente que ele é muito saltado, assim como canela, às vezes cravo, se você coloca muito, o que que acontece? Ele sobressai demais e apaga o sabor do próprio alimento. Tá. Muita gente que eu conheço fala, mas eu não gosto de canela. Mas por quê? Eu como arroz doce, mas eu como sem canela ou sem cravo. Por quê? Dá muito gosto. Quer dizer, quando as pessoas exageram muito nesses ingredientes que já tem um sobressalto, Entendi. aí fica mais complicado, tá? Tem que ter Mas um assim, bom senso. exato. Acho que criatividade
E, gente, a internet hoje ajuda tanto, porque a gente tem tanta receita, tem tanta gente, tanto blog legal, tanta coisa legal. Então, assim, acho que vai super da criatividade e do gosto da pessoa também. Cada um vai no seu truque, no seu paladar, né? Exatamente. É um toque, é um toque. Exatamente. E olha, esse arrozinho tá ficando sensacional, hein? Tá ficando ótimo. Olha isso, não parece um risotinho, gente? Falei pra vocês, com truque, delicadeza. Exato. A gente até Vai trouxe um soltando. pronto, né? Caso esse aqui ainda não dê tempo de servir. Quer mostrar ali como fica com as ervas, tudo? pegar. Porque as ervas a gente vai pôr só no final. Ah, então tá bom. Então vamos para o nosso pronto e depois a gente arruma o peixinho. E a turma do queridíssimo Alan Brasil está chegando. Logo mais a gente vai dançar. Ai, que chique que você tá. Ai, que adoro. Aqui tá pronto. Isso. Esse é o pronto. Você coloca as ervinhas depois. 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 É, isso também é uma outra coisa, Carol. Porque, por exemplo, se eu colocar as ervas, como você perguntou de saborizar, né? De dar um toque especial. Se eu colocar as ervas agora, enquanto ela estiver cozinhando, o sabor perde o efeito. Tá? Porque é algo líquido e vai diluir o sabor das ervas. Entendi. Agora, se eu colocá-las no final, depois que o arroz já estiver finalizado, elas dão um toque especial. Não sobressai tanto, mas elas dão um toque especial. Gostei da dica. E olha o aroma. É, Tô uma impressionada. delícia. Tudo tem aroma. O processo Tudo. que vocês colocaram. Aí aqui das ervas, o peixe, aí marinou no limão. Tudo assim, Tudo. vem aquele aroma, né? Exatamente. Aí. Vai virar mais uma vez? Mais uma vez. Tá. E o segredo pra ficar no ponto o peixinho quando é peixe branco, assim? Ele já está cozido, Carol. Aí é você dourar o quanto você quer. Ah, ele tá pronto. Tá pronto. Ele já tá pronto. Entendi. Quem é gosta que geralmente mais quando a douradinho. gente serve, a gente deixa as bordinhas dele mais douradas. Mais douradinhas, Demora um Mas pouquinho ele está mais, pronto. mas ele já tá cozido, tá? Tá. Então a gente só vai esperar para dar um pouquinho mais, dourar um Ficar pouquinho mais a borda. mais douradinho, é. Então esse é o segredo. você Esse é o deixa mais segredo. um pouquinho. Geralmente, até quando você tá fazendo outras coisas, né? A gente deixa ele até um pouco mais dourado de um lado Pra para depois virar. É, porque aí né? ele evita de quebrar. Ele evita de quebrar, fica mais difícil. Então, doura os dois, depois a gente vira, ou quantos couberem na panela. E não, também, ó, tem uma coisa que a gente aprende lá às vezes. Quando a gente faz comida para muitas pessoas, tem coisas que não adianta a gente querer fazer em grande quantidade. É. Essa receita é uma delas. Se a gente quiser fazer, por exemplo, 20 peixes de uma vez, Não dá. não dá. Faça de 4 em 4, de 3 em 3, de uma forma que você consiga coordenar tudo ali, porque senão um queima, o outro fica cru. É. Então assim, e não é porque a gente, tem um monte de gente fazendo, tem experiência Não, que dá é. certo. Não. Tem coisas que são importantes a gente fazer com calma e fazer devagarzinho Vamos para que dê tirar? tudo certo. Põe o pratinho aqui, Li. Pertinho. E sabe o que eu pensei? Que eu acho que vocês devem fazer, isso deve ficar muito mara. Servir em porçãozinha pequenininha, arrozinho embaixo, peixinho em Ai, cima. a gente faz com risoto até. Ai, que Fica uma Olha delícia, que Carol. legal pra você servir. Você põe num potinho. Aí vai ser um dos pratinhos, né? Você põe o risotinho ou o arroz. Olha como já tá cremoso. Então, é como se fosse um risoto esse, né? Porque Ah. vai um prosecco, Sim, fica cremoso. ele evapora e aí só põe as ervas depois. Tá quase prontinho Olha também. lá, colocou o peixinho por cima. Colocou o peixinho Colocou por a crosta. cima. Põe a crosta. Aí. Meninas, o que vocês esperam pra 2017? Ai, 2017, Vocês primeiro, muita desejam? saúde, né? Muita saúde. Muita saúde, muita prosperidade, que as pessoas tenham bastante amor no coração, É verdade. bastante solidariedade. E aquela história de muito dinheiro no bolso, e etc., não faz o menor sentido se não tiver saúde, se não for feliz. Se a gente não for Adianta. feliz. Exatamente. Exatamente, Não adianta Carol. nada. Ser feliz é tão mais importante do mais que ter dinheiro no é bolso, né? Exatamente, Bom, eu espero para 2017 um ano muito especial, né? Eu acho que, eu sempre acredito, eu sou uma pessoa muito otimista, eu sempre acredito que as coisas vão melhorar e que eu acho que, enfim, o país vai melhorar, o mundo Também vai acho, melhorar. também acho. Existem sempre tragédias, mas enfim, faz parte do dia a dia. E pra minha família vai ser um ano muito especial. É, tô sabendo, só Né? que você Então, que vai eu sou contar, porque suspeita eu não pra podia falar. contar. É. Conta. Eu que posso contar? Pode. Ai, gente. Pode ter. Tá Vou- autorizado, não vou tá, ter esse Edeni? prazer? Então tá. Ai, meu Deus. Não vou Gente. perguntar nem pra ela, pergunto pra mamãe. Tá bom, eu tenho que dividir com vocês uma É. alegria, tá? Minha irmã tá grávida. Ai, que bonito. Ai, chora. Ai, é tão lindo isso. Ai,
nós vamos acompanhar. É isso mesmo. Vocês vão ver, cada mês aqui, ó, o barrigão. Já tá um carocinho, aquele carocinho que você fica de ladinho, Já você toda tá, Ela já magreza. tá, porque ela é super magrinha. Já tá. Já Sim. tá. Parabéns. Obrigada. Saúde. Obrigada. Saúde, É, saúde, saúde. é isso porque que mais importa. Você viu o nosso papo de mãe? Você deve ter... Eu você fiquei já aqui ficou ouvindo, de olho. já fiquei É. ligada. Né, Ainda mais mole que é o não, que primeiro, bacana. né? Da nossa família é o primeiro. Então, a vovó Então, e Deli não, a tá vovó uma tá babando, coisa é. de feliz. Então... E você, a titia. Ai, sou titia. Não, e assim, independente se for menino ou menina, não interessa. Que venha com saúde. Verdade. E que a gente faça de tudo pra que ele seja muito feliz. No final do programa, fora, eu vou fazer a brincadeira. Tá bom, vamos Você ver deixar. se Carol acerta. Ai, gente, eu tenho deixo. sido boa. Eu errei só uma vez. Ai, Foi então aqui tá. no ar ao vivo, paguei uma mico tenho ainda. sido boa. Mas eu achei tão estranho, não foi, Juju? Porque todo mundo conhece a brincadeira, também falou, Carol, mas estranho, né? Enfim, acontece. Acontece. São energias. Às vezes acontece, exato. Vamos montar? O pratinho tá pronto? Tá pronto. Vamos experimentar então e Vamos. tudo de bom pra você e pra sua Obrigada, família. Nós obrigada. adoramos vocês. Gente, elas são os doces, profissionais. Vem pra cá, olha essa mesa que lindona. Profissionais super competentes, fazem tudo com tanto capricho. Tem um buffet maravilhoso que elas preparam, fazem tudo do jeitinho que você pedir. Ah, eu quero com adaptação, eu quero com sem glúten, eu quero sem lactose, eu quero light, pode ter uma coisinha engordativinha aqui, outra ali. Elas fazem pra você. Do jeito que você quiser. E isso é o sucesso do trabalho de É vocês. verdade. Agora, enquanto eu experimento essa delícia, nossa, que eu já tô assim. Conta o drink, uma sugestão de drink. Não é pra estimular ninguém a beber álcool ou coisa assim. É o inverso. É mostrar, de repente, uma opção que você pode tomar como drink com cautela. Né? Não vai dirigir, mas a gente sabe que o final do ano tá Uma aí, data que o Réveillon tá aí. comemorativa. Data comemorativa, vai ter brinde, as pessoas bebem mais? Bebem, então não vamos falar mentira também. Quero ouvir só dica de drink. Então, esse daqui é super simples, tá? O que, que nós fizemos? Pegamos a fruta mesmo, in natura, né? O morango. Pode ser amora, pode ser framboesa, pode ser qualquer fruta vermelha, tá? Lava bonitinho, corta, coloca no freezer como se fosse gelo. E na hora de servir, você joga dentro da taça. E além de ficar bonito, é gostoso. Fica colorido, né? gostoso. Gente, isso aqui tá divino. Tô chocada. Tô chocada. Conta outro. E o outro aqui, nós fizemos a sugestão de um drink com suco de laranja concentrado e prosecco. O que pode ser também suco de pêssego, né? Que é uma outra opção. Que é o pode nosso ser. famoso Bellini, né? Exatamente, que é o famoso Bellini. Então, qualquer opção que seja mais cítrico, né? Vai combinar e harmonizar melhor com o prosecco do final de ano. Sandrinha, você comeu? Juju, que isso? Chocada. Delícia, né? Quer dizer, não dá vontade de gostoso. parar de comer. Posso Rapidinho. falar? Não é porque é ano novo que a gente precisa enfiar o pé na jaca. Vocês são né? muito boas nesse lance de saborizar pratos simples, virar um negócio que é São surpreendente esses no detalhes, sabor. Parabéns, meninas. Muito feliz de tê-las durante esse ano. Obrigada. Em 2017, eu espero vocês. Desejo um Com excelente certeza. ano Pra de nós. mais vitórias e mais saúde, Pra mais nós. conquistas. Pra nós. E vocês precisam conhecer esse buffet, porque ano que vem elas vêm com tudo para muitas festas. Assim que é bom. Vamos pensar que a gente vai ter muito motivo para comemorar. Exato. Vai lá, o site é Amora Atelier com R no final. Se não tiver R, não é o buffet das meninas, é outra coisa. www.amora, ficam com 2 As juntos, atelier.com.br, nas redes sociais tudo, Amora Atelier, você já encontra essas lindas, queridas, educadíssimas. Que prato, faz do jeitinho que elas explicaram, deixa com limão, faz tudo, porque fica uma explosão de sabores. Tô chocada.